diabo não existe. Isso é ilusão. Graça e paz da parte de um Deus que quer te ver feliz, muito, muito bem e em novidade de vida. Bem, eu sou pastora Jussara Moraes Marinho e eu estou aqui representando o reino de Deus nesta terra. Você não chegou neste canal à toa. Hoje Deus quer trazer libertação para a sua vida, libertação para a tua história. O tema de hoje, você já cansou de ouvir, ou quem sabe você mesmo é o personagem dessa história dizendo: o diabo não existe. O diabo não existe. Isso é ilusão dos crentes. Isso é ilusão da cabeça do ser humano. Como um Deus tão bom e maravilhoso vai criar os demônios, o diabo, para fazer maldade para nós? Deus é muito bom. Bem, em parte você tem razão. Deus não criou o diabo. Deus criou anjos para o seu louvor. Mas também a Bíblia vai dizer que Deus também, ao fazer os anjos, antes de nós, deu aos anjos liberdade para o servir ou não. Os anjos também têm escolha de servir a Deus ou não servir. E um certo dia, o anjo Lúcifer foi encontrado, como diz Ezequiel, vai passar na sua telinha, pegue uma Bíblia, abra ela, leia, medite, que você vai encontrar a verdade nas Escrituras. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A Bíblia vai dizer que um dia foi encontrado pecado no seu interior. E a vontade de Lúcifer agora, se vendo a sua formosura, queria agora, como diz ele na sua própria palavra, nas suas próprias palavras, subirei e farei meu trono acima de Deus. Bem, você sabe que o pecado desfigura o ser humano. Você acha mesmo que após o diabo se rebelar contra o seu Criador, contra o único poderoso, você acredita mesmo que ele ficaria no mesmo estágio de glória que Deus lhe fez? Eu não posso acreditar nisso. Se quando eu vejo um irmão em Cristo que desejou sair da presença de Deus, que desejou varrer tudo de bom que Deus colocou dentro dele, ficando vazio. Agora Lucas vai dizer que aquele demônio que habitava naquele corpo, que havia saído porque Jesus chegou e colocou naquela vida agora transformação, vida eterna, que colocou naquela vida agora dons do Espírito, a própria presença do Espírito Santo, o próprio fogo do Espírito Santo, a própria palavra. Agora ele não encontra mais nada disso. O que ele faz? Lucas vai dizer que ele coloca a sua mobília dentro daquela casa, ou seja, dentro daquele corpo, e sai para buscar mais 7 demônios, mais 7 espíritos piores do que ele. E esse último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Agora, pense comigo, se um demônio já faz uma catástrofe, se um demônio já aterroriza, imagine 8 espíritos malignos. Pois bem, então agora você sabe que Deus realmente não criou o diabo, mas Deus criou anjos, anjos para o adorar. Mas, certa feita, foi encontrado algo no interior de Lúcifer, foi encontrado iniquidade no coração de Lúcifer, foi encontrado então o pecado no coração de Lúcifer. E a Bíblia vai dizer que Lúcifer conseguiu arrastar, mudar os pensamentos de 1/3 de anjos. Então, o diabo, espíritos malignos,
os demônios são anjos caídos do céu. São anjos que foram lançados dos céus. Foram anjos que se rebelaram contra Deus. E foi ele que lá no início, quando Deus fez o paraíso, quando Deus colocou Adão e Eva, foi a serpente. Ele também tem título de serpente. Ele também tem título de dragão. Ele também tem título de adversário, que é o teu inimigo. O que é doido, louco pela tua alma. Ele é doido pelo controle da sua vida, mas ele é louco pela tua alma. Foi ele que seduziu, foi ele que manipulou, foi ele que enganou Eva. Foi ele que projetou tudo para a queda do homem. Mas glórias a Deus, porque veio Jesus e pelo seu sangue na cruz nos restaurou e nos levou até o Pai. Bem, eu vou te dar 5 motivos para que você creia verdadeiramente que o diabo não é produto da mente humana. Eu já te dei Ezequiel, mas eu vou te dar mais 5 aqui que está dentro da Bíblia. E antes de eu lhe entregar mais 5 versículos verdadeiros, escritos sim por homens, mas cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, governado pela direção do Espírito, eu vou te dar mais 5 para comprovar. Mas antes, eu pergunto para você, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Se você acredita em Jesus, tu vai acreditar que Jesus é a verdade. Se tu acredita em Jesus, você tem que entender e aceitar e acreditar que na verdade, Jesus sempre falou a verdade. E se você crê que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou ao 3º dia, você também vai acreditar nas palavras que saíram da boca de Jesus. Então nós vamos começar arrebentando o inferno agora. João capítulo de número 8, versículo 44, o próprio Jesus vai dizer: vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo, pelo seu pecado, hoje ele se tornou inimigo de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está mencionando o nome do diabo, de Satanás, da serpente, do dragão. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi um assassino desde o princípio. Não se firmou na verdade. Nunca se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Se não há verdade no diabo, então ele está te enganando com mentiras, dizendo que ele não existe. Porque quanto mais ele ter a sua mente, controlar a sua mente, o sistema da sua mente, dizendo que ele não existe, ele vai ter a sua alma nas suas mãos trancafiada. É isso aí. Seu corpo pode estar andando aqui na terra, para lá e para cá, mas a sua alma fica presa pelas garras de Satanás. E é isso que o diabo quer. Porque no dia que você descobrir, como hoje, que ele existe, mas que Jesus veio para desfazer as obras deles em carne, você será liberto e Satanás não toma mais as rédeas da sua vida, nem da sua mente e nem da sua casa. Não há verdade nele. Quem é que disse isso? O próprio Jesus, que você disse que acredita que existe e que é o Filho de Deus. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Vou te dar mais um versículo. Está escrito aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que continua a cometer pecado pertence ao diabo. Eu vou repetir para você. Aquele que continua a cometer pecado pertence ao diabo. Como vai a sua vida? Como vai os teus pés? Que caminho os teus pés têm entrado? Aquele que continua a cometer pecado pertence ao diabo, pois o diabo vem pecando desde o princípio. Serei como Deus.
vou ter o meu trono. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Jesus deixou o seu trono de glória, veio para a terra. Agradecemos e louvamos a Deus pelo ventre, pela vida da irmã Maria, que recebeu o Filho de Deus. Ele cumpriu o seu ministério, foi para a cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mais um versículo para você aqui? Vou te dar mais um versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Por que devemos estar alerta? Sóbrios, sintonizados. Por que devemos? Por que devemos vigiar? O diabo, quem? O diabo, ele é teu amigo, inimigo de vocês. É esse aí que fala que ele não existe. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão faminto, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quer mais um versículo? Vou te dar mais um versículo. A Bíblia é a verdade. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quer mais? Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. De quem é a sua vida? A pergunta que eu lhe faço é: a quem você tem entregado a sua vida? Porque não tem como correr. É o diabo ou é Deus? É céu ou é inferno? É a mentira ou é verdade? Com quem você tem andado? Você tem dado as mãos para quem? Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Seja livre hoje. Confesse os teus pecados a Cristo, se dobre a Ele, abra sua boca confessando, dizendo: recebo Jesus na minha vida. E logo após fazer isso, adquira uma Bíblia, estude a Bíblia, procure uma igreja séria, que sirva a Deus em espírito e em verdade, e cresça você na graça, no conhecimento da palavra, seja cheio do Espírito Santo, assim como esse vídeo, através da minha vida, que o Espírito Santo coloca no teu caminho, na tua vida, no teu dia hoje, que te liberta. Se encha de Deus, se levante também para libertar outras pessoas. Deus abençoe você, se inscreva neste canal, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça, o diabo não é uma lenda. O diabo não é fruto de um pensamento humano. Jesus disse que o diabo, ele existe. E ele mata, ele rouba e ele destrói. Mas Jesus veio em carne. Jesus veio para te dar novidade de vida. Graça e paz.